Olá, muito boa tarde. Vocês sabiam que nos primeiros meses deste ano, 30 filmes brasileiros participaram de grandes mostras internacionais? O Sem Censura de hoje vai conversar sobre esse atual momento do cinema nacional. Nossos convidados são Rodrigo Fonseca, que é um dos principais críticos de cinema do país. Ele é colunista dos sites Omelete e... qual é o nome do outro? Almanac Virtual e Instagram. E é mais ainda. E ele é roteirista, correspondente da revista portuguesa Metrópolis. Nós estamos também com Cavi Borges, que é diretor, produtor e empresário do setor de cinema, que transformou a sua locadora numa referência de filmes e depois numa produtora. Ele vai nos contar essa história. A Tatiana Leite é produtora de cinema, ela é sócia de uma produtora independente e de um coletivo criativo que transforma ideias em ação. A Ana Azevedo é cineasta, roteirista, produtora de cinema e de TV, com trabalhos muito premiados e foram selecionados no Festival de Berlim, esse agora, não foi? Uhum. Tá. Nós estamos com o Bruno Barros, que é o nosso produtor de web e que vai explicar para vocês, telespectadores, como vocês devem, podem e estamos esperando participação. É isso aí, Vera. Hoje a gente só tem fera aqui de cinema, né? E você que está em casa, se é cinéfilo também como a gente, participa, mande sua mensagem, usa a hashtag Sem Censura. A gente está aqui de olho em tudo, tá bom? Eu vou passar para todo mundo. Isso, Bruno. Olha só, Rodrigo, vamos começar com você, para você me dar o quadro. Por que é importante esse momento? Quer dizer... Vera, acho que, assim, antes de mais nada, obrigado por estar aqui. É sempre uma prazer honra estar revê-lo. com você, claro. A Vera fez um programa, acho que é fundamental para a história do cinema no Brasil, que é o Caderno de Cinema, aqui na TV Brasil. Que precisa voltar, aliás. Né, Cavi? Faz falta esse programa. Vera, eu acho que o que a gente encontra hoje é um cenário absolutamente surpreendente em termos de produção artística, se a gente compara com a crise econômica e, sobretudo, com a crise política que a gente está vivendo. Por quê? A gente teve esses 30 filmes, sendo que tem um 31º já convidado para os Estados Unidos, que é o documentário Divinas Divas, da Leandra Leal, vai ser exibido no Festival Americano agora. A gente foi premiado com um filme que a Tatiana produziu, Pendular, em Berlim. A gente ganhou o prêmio da FIPRESS, que é a Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica, e a gente foi premiado em Portugal, no maior festival de cinema fantástico do planeta, que é o Fantasporto, com o Repartição do Tempo, que é um filme de Brasília, do Santiago Delap. Esse cenário coincide com o fato de que a gente alcançou a maior produção da nossa história cinematográfica. A média estimada da nossa produção é de 130 longas-metragens por ano, sendo que cerca de 90 títulos, 85 títulos correspondem a documentários e o resto a ficção. É um número absolutamente assombroso se você parar para pensar que até a década de 70, quando a gente viveu o nosso apogeu econômico em termos de cinema, o máximo que a gente produziu de soltar rojão foram 85 filmes por ano. E não só isso, assim, a gente teve só em 2 meses, que foram esses números que você apontou pra gente, a maior participação que o Brasil já teve em festivais internacionais. Desde 1969. 69, que foi considerado um ano recorde, a gente teve 15 filmes. Esse ano a gente teve o dobro disso. E no momento de uma reconfiguração de autoestima, se é que a gente pode falar nisso, né? É uma reconfiguração política e econômica do país por diversos problemas, e que, ao mesmo tempo, a gente tenta... O Cavi estava conversando com a gente lá fora, lembrando que o Aquários, nesse momento, o grande Aquários, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, estrelado pela Sônia Braga, está fazendo uma carreira super profícua, super prolífica em termos de bilheteria na Europa. O cinema brasileiro está alcançando um espaço nas salas de exibição da Europa como raras vezes, desde o Cinema Novo, que é um movimento emblemático da década de 60, a gente não vivia. Que Horas Ela Volta foi sucesso de bilheteria, Tudo que Aprendemos Juntos com Lázaro Ramos foi sucesso de bilheteria, Casa Grande, do Felipe Barbosa, foi um sucesso de bilheteria, e sucesso de bilheteria que, pela primeira vez na nossa história, apresenta para as telas do mundo a nossa classe média, que foi sempre um objeto jogado para escanteio ou representado de uma maneira sempre muito abrasiva, muito crítica, muito pouco convidativa. Pela primeira vez, a gente consegue ter uma discussão social, em termos poéticos e até em termos populares... Você está falando, por exemplo, o Aquários seria um bom exemplo disso. Seria um exemplo perfeito disso. A gente não tinha, anteriormente, essa classe contextualizada
nesse cenário. Outra coisa, Rodrigo, desses 130 filmes, dessas 130 produções do ano passado que estão entrando agora, quantos são de longa-metragem e quantos são de curta? A estimativa é que 2/3, se diz nos festivais... São esses números que eu Não, esse número 130 é só de longa. Não, 130 se for botar curtas, são mais de 1.000. De curta é muito mais produção de longa mesmo, que você está falando. Assim, se você parar para pensar, desses 30 que foram lá para fora, 2/3 são longa, 1/3 é curta. Mas a produção de 130 é só longa. Por que a gente conta só longa? Porque é isso que movimenta de uma maneira mais direta a economia cinematográfica, o que é algo, aliás, até que precisa ser repensado, porque curta também deveria ser contabilizado como algo... Deveria, né, Rodrigo? Deveria, mas ainda não é. Porque são esses 130 que efetivamente vão vender ingressos. Desde, obviamente, que tem um circuito exibidor para isso. Nesse momento, você tem um cinema aqui do Rio de Janeiro, que é o Cine Joia, em Copacabana, que abriu um espaço até com os curtas do Cavi, da Cavídeo lá, para ser exibidos com venda de ingressos. São exibidos antes de cada sessão. Outra coisa que você não falou. Quais são os principais festivais internacionais de cinema? Se a gente tiver que fazer uma ordem internacional, a gente vai Roterdã, o primeiro, que a gente teve 15 filmes, né, esse ano. Berlim, que a gente teve 13. Depois vem Cannes, Veneza, Locarno, Veneza e São Sebastião. Sundance e Toronto, daria 7, é Europa, eles correm por fora porque eles estão nos Estados Unidos e Canadá. É. E são dois festivais, que eles têm um perfil um pouco diferente. Porque esses dois festivais, eles são diretamente ligados à indústria hollywoodiana. O Toronto, por exemplo, você nem tem prêmio, você tem só um prêmio de público. Você não tem um júri que vota os prêmios. O Toronto, ele é quase que um festival para você ser... É uma vitrine para o Oscar. É porque é tão violenta a produção nos Estados Unidos que é bom já nem brincar com isso. Essa é a ideia. E, na verdade, é uma violência, Vera, você tem a palavra precisa. Essa violência tem como alvo o Oscar. Os filmes americanos que vão para festival... São filmes americanos que visam o Oscar. É apenas isso. Há raríssimas exceções. Por exemplo, Berlim teve praticamente como filme de encerramento o Logan, filme do Wolverine. Mas é apenas uma vitrine para o filme fazer barulho no mundo. Aliás, um ótimo barulho, que é um ótimo filme. Mas desenhos animados, por exemplo, animações da Disney, vão para esses festivais para se promover. A coisa que eu mais gosto do pessoal do cinema é que o pessoal do cinema gosta de tudo. Não tem preconceito com o filme. Isso é muito agradável. Vamos lá, Tatiana, você é produtora e conta a tua participação nesse processo todo. Na verdade, eu me relaciono com os festivais de cinema internacionais há bastante tempo, porque antes mesmo de produtora, eu era curadora. Então, foi quando eu comecei a viajar e notar, durante muito tempo, uma certa ausência do cinema brasileiro. Acho que uma predominância muito grande do cinema argentino, representando a América Latina, e talvez numa segunda instância o México, mas, enfim, o Brasil muito, muito aquém. E, realmente, enfim, coincidentemente, nos últimos anos, quando eu decidi, enfim, abrir uma produtora, enfim, fazer filmes, eu, enfim, venho percebendo nos últimos anos uma certa invasão dos filmes brasileiros nos festivais mais diversos, não só esses, mas muitos outros muito importantes dentro do contexto, por exemplo, europeu, tipo Karlovy Vary, San Sebastián. São festivais menores, mas de muito prestígio, né? Muito Thessalonique, na Grécia, enfim, são vários. E, enfim, o filme brasileiro que geralmente tinha às vezes 2, às vezes nenhum, agora você realmente vem em bando, 3, Agora me diz 5. uma coisa, Tatiana, esses filmes... Hein? Fala. Roma, que é um filme brasileiro que ganhou. Esses filmes, eles são basicamente do Sudeste. Como é que está a divisão dessa criação no Brasil atualmente? Na verdade, assim, está muito ligada, assim, essa presença, né, esse aumento da produção. A gente não pode dizer que não seja diretamente ligado a políticas públicas que fizeram, de fato, que a gente conseguisse produzir, principalmente... conseguisse produzir filmes. Os filmes que circulam são filmes mais autorais, né? Porque, geralmente, os grandes sucessos de bilheteria no Brasil, que são, obviamente, super importantes para, enfim, para manter circulando o sistema todo da indústria audiovisual, mas, na verdade, os filmes que viajam para os festivais são os filmes mais autorais. E desde que foi criada uma linha específica pela Agência Nacional de Cinema para isso, quase todos esses filmes que estão aí representando vieram mesmo desse fundo, desse fomento, que é uma linha
onde existe uma liberdade artística maior, menos um compromisso de, enfim, agradar a todos, né? Mais menos um compromisso... bilheteria e mais autoral, como você falou. É, né? às São vezes... basicamente Sudeste ainda, Rio, São Paulo? Não, aí também ligado, bom, enfim, tipo, essa mesma política pública existe uma descentralização muito interessante, assim. Na verdade, o Nordeste absolutamente presente, o Sul também, né? Eu acho que, na verdade, Minas óbvio, também. Minas, o Sudeste... A Minas sempre gostou de cinema, né? Sempre. Agora, no Festival de Roterdã, eu vi um belíssimo filme mineiro, que é o Arábia. Mas, enfim, tipo, além de Recife, tem Fortaleza, enfim, a gente tem um momento muito híbrido. Quer dizer que Roterdã ganhou o filme mineiro? Ele estava em competição. Tá. Ele não ganhou, mas mas Não ganhou, mas ele foi muito elogiado. Não sei o quê. Ana, você é a nossa representante artística aqui. Estou cheio de produtores, jornalistas, críticos. Olha só, minha diretora. Tudo bem, contra Gabi. esse papo mas que é produtor porque, não é artista. Produtor também é artista. no seu caso, então, é Olha, eu queria dizer indiscutível. que crítico de cinema também tem seu... Então, desculpe, gente. Eu não queria ofender. Rodrigo Todo mundo é ator de vez artista. em quando, Até né? ator. Até ator de vez em quando, Rodrigo. Não, olha só. A verdade é que o cinema brasileiro precisa tanto de empreendedores que a gente fica contente que a gente não esteja só lidando com diretores e atores. É importante, o trabalho que o Cavi faz há anos é importante. Você é uma diretora que produz também, né? Sim, mas olha, faltam produtores, na verdade. Viu? Foi por isso que eu estava comemorando. Eu produzo os filmes da Ana. Eu estava comemorando isso aqui. Como Vera, foi a tua participação? Desculpa. Não. Vai lá. Eu estava com um filme agora em Berlim, éramos 12, né? 12 filmes brasileiros. O teu era longa ou curta? O meu era um curta, eram 2 curtas brasileiros. O meu é Em Busca da Terra Sem Males. E ele tava que é dos índios. que eu filmei numa aldeia que tem em Maricá, uma aldeia nova. Eu filmei as crianças, meu primeiro filme voltado para o público infanto-juvenil. Foi a minha primeira experiência filmando crianças e pensando mesmo todo o processo no público infanto-juvenil. A gente tem um pedaço, pode mostrar? Pode, claro. Então tá, vamos rodar. Emília, roda aí. Tá. Entendeu? Tá. Tá, já. Tá. Đồ chiếu ya nè, sẽ có cari. E assim, as pessoas choravam no final da sessão. Na época, estive lá conversando com algumas pessoas, jornalistas europeus que saíram da sessão, absolutamente comovidos por ver um filme que dialoga com uma coisa que a gente chama de etnográfico, quer dizer, uma vertente cinematográfica que tenta, de uma certa maneira, usar ferramentas que são da antropologia, buscar... observar e desenhar comunidades, assim, tratados com uma poética, assim, raramente vista no cinema. Porque você não teve essa pretensão de fazer um filme etnográfico, né? Você quis fazer um filme para a criança, não é isso? Na verdade, eu tenho até um pouco de dificuldade de definir meus filmes como documentários. Para mim não existe documentário e ficção. Talvez o meu filme, na minha sessão, eu acho que o meu filme era o mais ficcional de todos. Tá, porque era uma sessão com 5 filmes, 4 baseados em histórias reais, em experiências dos diretores. O meu acho que era o mais livre nesse sentido. Eu tive a liberdade de lançar um olhar meu e combinar cenas com as crianças, sabe? Foi um filme muito... o roteiro foi muito desenvolvido ao longo da filmagem com os moradores, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade de definir a minha produção em muitos filmes que eu vejo como documentários, né? Porque para mim não existe essa diferenciação entre documentário e ficção. E quando existe é tão Você faz pouca, filmes, né? Eu faço filme. Eu sou cineasta, não sou documentarista. Eu sou cineasta. Ana, como é que você, que está na cadeia final, ou seja, você tem um produto para apresentar, como é que você está vendo esse momento que o Rodrigo descreveu? Você sentiu isso? Quer dizer, alguma coisa mais pujante, uma mudança? Ou para você as coisas estavam mais ou menos parecidas, dependendo muito do teu trabalho? Não, vem crescendo sim.
A minha primeira participação em festival internacional foi justamente em Berlim, em 2005. Desde então eu praticamente vou todo ano a Berlim, então eu acompanho muito a Berlim, Roterdã. A gente está sempre, né, se encontrando pelos festivais. A gente acompanha o crescimento da participação do cinema brasileiro nesses festivais. Por exemplo, em 2008, quando eu apresentei o Dresnica em Berlim, éramos 4 filmes, eu acho que só o meu, o do Padilha. Não, eram 7 filmes. 7? O meu, do Padilha. Foi a segunda maior participação. Gente, ele continua a mesma enciclopédia, 20 anos depois, cara. Era o filme tinha a Lúcia Murat com Isso, Maré. a Lúcia, exato. 7. E esse ano são 12. 12 falados em português e uma 13ª produção brasileira, mas falada em inglês. Então dá para sentir esse momento na prática mesmo. E foi inclusive comentado pelo diretor do festival essa presença marcante do Brasil. É porque a gente não pode falar a palavra retomada, né? Porque ela já foi usada antes, né? E a gente nunca sabe se retoma mesmo e se depois cai por alguma outra razão, né, Rodrigo? Isso não é retomada, né? Tá no crescente. Ô, Vera, sabe só uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar? Quando a Tatiana falou de Karlovy Vary é um festival tcheco que foi o que lançou o cinema brasileiro no mundo, efetivamente, nos anos 60. Ah, é? O cinema novo, que é esse movimento que acontece entre 62 e 69 no Brasil, que modifica a nossa maneira de fazer filmes, discutindo a nossa identidade, explodiu ali. E a Tati teve um filme incrível, exibido lá e super elogiado lá, que a gente está esperando até hoje para ver em circuito. Eu queria saber onde é que tá, que é O Aspirante, que é um filme incrível. Yves Rosenfeld, não é isso? Sim, diretor do primeiro filme. longa do Cadê Yves. O Aspirante? Então a gente está esperando. Todo mundo gosta desse Estamos filme. aspirando até Estamos hoje. aspirando os resultados do edital de comercialização, de distribuição, para lançar os filmes no cinema. Esperamos que seja, enfim, no meio do ano. Deixa eu pôr o Cavi na discussão, porque a gente já apresentei todo mundo, menos o Cavi. Agora vamos falar do seu... Não, começamos com o passado do lutador, me interessa. Não, mas eu falo tanto dessa minha história. Você não aguenta mais falar, né? Mas quem garante a você que, por exemplo, o Bruno Barros, você conhece a história dele como quase... Olímpico? Não. Conhece? Não, do cinema. Você olhando assim para ele, você sabia que ele é um lutador de judô olímpico, campeão? Eu já fui. Agora eu tô voltando ao judô, fazendo filmes de judô. Fiz agora um documentário sobre a Rafaela Silva, sobre a equipe de refugiados que teve agora na Olimpíada. É um gênero que eu acho pouco explorado no cinema, o esporte, né? E como eu fui esportivo, como fui judoca, antes de fazer cinema, eu tô querendo agora focar nisso. Mas tem essa história minha, que eu era judoca, né? E ia para as Olimpíadas. Nas vésperas da viagem, eu rompi os ligamentos do joelho no Japão. Eu tive a ideia maluca de abrir uma locadora. Não entendia nada de cinema, ia ser uma locadora de filmes de luta. Aí, graças a Deus, eu mudei de ideia no caminho. Virou uma locadora de filmes de arte. Eu aprendi cinema... Parece que teve uma namorada influenciando. Sempre tem, né? Mas aí, hoje em dia, minha vida é 100% cinema. 24 horas por dia cinema. Só que tem esse passado atleta, né? Que é meio inusitado, né? Ainda mais nessa área do cinema. A galera não é muito de fazer esporte, né? Gosta mais de ficar bebendo e tal. Pois exatamente, né? Aquele pessoal que fica na praia, né? Escondido debaixo da barraca. Mas nesse bonde brasileiro no mundo, o Cavi foi responsável por um dos maiores sucessos do Brasil lá, que é a mostra do Luiz Rosenberg Filho no México. O grande diretor brasileiro, que foi durante muitos anos, ficou obscuro durante muito tempo, né? Diretor de Assuntina das Américas, Crônica de um Industrial. O Cavi produziu os últimos filmes dele. Ele me deu, eu fiquei felicíssima, porque eu conheci o Rosenberg, né? Então, ótimo, lindo. Eu fiz um documentário sobre o Rosenberg e, na verdade, a gente levou essa retrospectiva dele para o México. Foi a primeira vez que a gente conseguiu levar toda a obra dele para fora do Brasil. Maravilha, Cavi. Deixa eu fazer um intervalo e aí a gente volta conversando sobre isso, ok? Depois do intervalo, a gente vai saber mais ainda sobre cinema brasileiro. Vamos lá, Sem Censura volta já já.